Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui recebendo um grande amigo, Thiago do Boa Esperança. Ele é empresário em Ibirité e mora em Ibirité há muito tempo, né, Thiago? Sim, há 39 anos, desde quando nascido e criado em Ibirité. Tive minha trajetória pessoal também na área esportiva, tentei a sorte também um pouco fora da cidade, fora do estado, mas tradicionalmente minha família toda é de Ibirité, né? O meu pai com os outros 11 irmãos e com o meu avô, família toda nascida em Ibirité, ali na rua Arthur Campos. Bacana demais. Agora, o que Ibirité representa para você, Thiago? Ibirité, desde quando a gente nasceu, tradicionalmente, todos os amigos que a gente conhece é de Ibirité. Eu estudei ali na Sandoval durante toda a minha ensino fundamental, praticamente. Então, é uma trajetória na cidade aí que a gente conhece Ibirité, não no lado político, né? Mas sim no lado histórico mesmo ali, esportivo, envolvido com esporte. Hoje o meu pai, meu tio, meus outros tios trabalham e vivem dentro da cidade de Ibirité, né? Então, Ibirité pra gente tá no coração da gente. A gente somos ibiriteenses de coração, né? Bacana demais. Então a família inteira também administra lá o Itapuã, né? Isso, a família, o Itapuã hoje é de propriedade do meu pai. Importante salientar ali que o meu avô começou tradicionalmente a construção dessa família com o bar do Zé Feitor ali na rua Arthur Campos, e a família foi crescendo, né? Foram 12 irmãos, entre eles o Claudio Honor, que hoje é proprietário do Center Shop ali em Ibirité, e o meu pai, que é proprietário do Itapuã Parque Clube ali. Bacana demais. Então, assim, já tem investimento em Ibirité. Então, faz Ibirité crescer também, né, Thiago? Você ajuda muito Ibirité. Eu tenho hoje uma academia, né, de musculação ali no bairro Lago Azul. Então, a gente gera um pouquinho de emprego aí, a gente contribui um pouco socialmente com a cidade também através do projeto do Boa Esperança, que é um projeto social na formação de cidadania ali para muitos jovens. Esse projeto hoje já passaram mais de 2.000 jovens ali no projeto da gente. Então, eu acho que a gente deu uma pequena contribuição do que Ibirité merece. Bacana demais. Agora, você falando sobre política, tem algum envolvimento na política? Como é que você vê a política hoje em Ibirité? Eu nunca me envolvi com política, nunca gostei, assim. Eu me envolvi um pouco com a política em 2012, quando o Ailton do Trailer foi vereador, que o filho dele, conheci a política através dele, que o filho dele treinava futebol comigo. Depois também me afastei e voltei agora em 2019, de última hora ali, como um candidato, né? Tive uma votação boa, no meu entender, eu agradeço toda a votação, né? Foi uma votação, assim, no meu ver, expressiva pela... assim, como eu entrei na política muito tarde, então eu entendi que foi um resultado bem positivo, né? Mas tradicionalmente eu nunca gostei de me envolver na política. Pós esse período eleitoral, a gente recebeu alguns convites com relação a alguns partidos para a gente continuar contribuindo com relação à política, tanto municipal quanto na esfera estadual, e nós estamos analisando aí, né? Vendo essa viabilidade de estar dando continuidade, mas a princípio eu aprendi muito na política, sabe, Reinaldo? Aprendi com os acertos e com os erros também, que a gente é humano, a gente acaba errando de alguma forma. Se novamente a gente vir a ser candidato, eu acho que a gente está um pouco mais preparado para poder representar o povo. Bacana demais. Como você vê a nossa política ali em Ibirité? Eu acho que em Ibirité, eu acho que num contexto geral, eu acredito que deve ser assim também em outras cidades. Mas em Ibirité a gente acaba tendo por ter nascido e criado, a gente acaba polarizando a política ali, hoje em dois extremos, né? Hoje a gente tem os extremos aí da administração pública que ali está, né, com o seu grupo, e hoje a gente tem um outro grupo, que é o Grupo Pinheiro também, jamais na esfera estadual e federal, né, com mandatos, e eu entendo que hoje cada um, eu acho que contribuiu de alguma forma para o crescimento da cidade, mas também a gente vê também algumas deficiências, né? Então, como toda gestão tem um lado bom e tem um lado ruim, e cabe a gente também opinar e sugerir para a gente dar uma alternativa também para o público, né? Porque em cima, às vezes o problema da política municipal é que você não pode criticar. E muitas vezes quando você critica, você é taxado como já está do outro lado, você é taxado, você começa a ser retalhado. Então esse é o grande problema que eu vejo na política municipal hoje. Bacana. Assim,
sobre essa retaliação, ela sempre teve? Você acha que sempre teve? Ou você acha que hoje tá mais? Tá igual? Como você vê a situação aí? Como eu te falei, eu nunca tinha me envolvido muito com política, mas o meu tio sempre envolveu. Então essa questão de retaliação, eu acho que isso aí sempre existiu. Eu acompanhei, quando eu entendi um pouco de política, em 2016, eu acompanhei um pouco o primeiro mandato da eleição do William, eu participei um pouco também. Então eu sempre percebia que quando você se posicionava de um lado, você sofria retaliação para o outro. E se porventura essa pessoa ganhasse, se você não tivesse apoiado, você tinha dificuldades, né? O cara que é empresário hoje, ele às vezes fica receoso de se posicionar, porque às vezes se posiciona e ele perdendo, o candidato dele perdendo, ele pode realmente sofrer algum tipo de retaliação. Então isso é bem complicado. Eu acho que o gestor, quem tem um mandato, ele deve servir a maioria, a população, independente se ali o cara hoje votou contra você. Eu acho que a melhor maneira de você mostrar que ele estava errado é o servindo. Então eu acho que essa é a grande dificuldade hoje de quem tem o poder na mão. Ele acha que porque ele tem o poder, isso pode fazer com que ele faça o que ele quer. E não é por aí. Pois é. Agora, Ibirité, você acha que teve uns avanços desde assim, quando você começou a entender um pouquinho sobre a política, vivenciar mais com essas pessoas? Você acha que teve algum avanço em Ibirité? Olha, quando você fala na esfera municipal, se a gente acompanhar um pouco a trajetória, vamos dar exemplo. Para mim, a eleição de presidente da República esse ano, eleição de presidente da República, eu procurei voltar para o ensino médio e estudar história. Porque hoje a gente consegue ver tudo através da internet. É muita fake news, muita informação que a gente... hoje você vê muito marketing em cima de gestões, e muitas vezes na prática não é isso que está acontecendo. Então eu quero estudar um pouquinho mais até para me definir meu candidato a presidente. E eu acho que quando você chega em âmbito municipal, quando a pessoa está no comando, ela é maravilhosa. Quando ela sai, o outro já não serve. Então é bem complexo isso, a gente abordar esse tema, porque é uma cidade que até certo ponto hoje tem 200 e poucos mil habitantes, são 100 e poucos mil eleitores, mas praticamente todo mundo conhece os candidatos hoje. Então qualquer falha na comunicação, o candidato ele pode ser taxado como, vamos dizer assim, vira-folha ou vendido, né? Então é bem complexo isso, né? Uhum. Ibirité, você acha que falta uma terceira via, uma quarta via, quem sabe? Então, igual eu tô te falando, quando você pega investimentos hoje, por que um deputado estadual ou federal manda emenda para Ibirité? Às vezes ele manda a troco de cargos na prefeitura, ou às vezes ele manda porque ele é parceiro do prefeito. Quando não manda, é porque não é parceiro do prefeito. Então, isso aí, tudo isso, quem sai prejudicado realmente é a população, que deixa de ter um benefício, que aquilo ali pode beneficiar, não é A ou B, beneficia, é todo um bairro. Então a gente está vendo muito isso. Essa polarização ela é ruim justamente por isso, porque em cima de uma situação de emenda ou de vaga, você é retalhado ou você é adorado. Pois é, isso é muito complicado, né, Thiago? Agora, por exemplo, sobre nepotismo ali em Ibirité, você acha que sempre teve, sempre existiu? Você acha que hoje está pior? Você acha que todo governo tem isso mesmo? Como é? Eu acho que realmente a gente vê que isso é geral. Porém, nós não podemos aceitar isso. Eu acho que chega uma hora, o Bolsonaro chegou ao poder porque aquilo ali foi um recado da população, que bastava do jeito que estava, questão de corrupção, a Lava Jato, séries de denúncias. Então foi um roubo aos cofres públicos, estava visível. Mas eu entendo que o voto do Bolsonaro não foi pelo Bolsonaro, foi um voto de protesto. Então a gente vê isso claramente através da decisão do eleitor. E com relação a essa questão de terceira via, isso aí é uma coisa que tem que esperar, né? Porque eu acho que 2024 está muito distante ainda para a gente avaliar o mandato agora da reeleição do atual prefeito, né? Diz que tem um processo aí também que vai ser julgado. Então, eu acho que isso tudo temos que aguardar. De fato, ele foi eleito popularmente, né? Você foi um candidato que
que estava junto com a gestão, eu também, a gente apoiou, mas se a gente entender também que tem alguma coisa que a gente não concorde, eu acho que é um livre-arbítrio também nós criticarmos e sugerirmos novas ideias e novos posicionamentos, né? Pois é. Sobre nepotismo, você acha como tem que acabar com esse nepotismo? Pois é, com relação ao nepotismo é muito simples. A gente vê hoje vídeo aí de pessoas que falavam que não concordavam com isso, mas que hoje a gente tem visto isso. Até mesmo dentro do... Hoje você terceiriza. Quando você terceiriza, nós estamos vendo terceirização aí do hospital municipal. Então a gente não vê claramente uma transparência com relação a todos os funcionários que ali estão. Então, às vezes, eles utilizam disso como uma manobra para fugir do nepotismo. Ah, mas aquilo não está vinculado à prefeitura. Ou, às vezes, deslocam uma pessoa para trabalhar em Sarzedo, em parceria, e traz uma de Sarzedo para cá para fugir do nepotismo. Então, uma coisa que eu posso com tranquilidade falar é que hoje eu não tenho cargo nenhum na prefeitura, nunca trabalhei dentro de gestão, não critico quem trabalha, eu acho que quem está trabalhando também procura fazer o melhor para servir o povo, mas uma coisa que eu falo é que realmente eu não compactuo com isso, e isso pode deixar gravado com tranquilidade, que amanhã uma esposa minha, um filho meu, ele não pode estar trabalhando se eu estiver exercendo um cargo ali. Eu não acho. O dinheiro é público, tá lá no portal da transparência, e não adianta a pessoa ficar com raiva, ficar chateado porque às vezes a gente denunciou. Isso aí tá ali, é aberto ao público. E eu acho que a população também ela tem se conscientizado. Não é à toa que trocaram 10 ou 11 vereadores agora nesse novo pleito aí. É sinal que o povo está acordando e quer uma mudança. Pois é, em relação à Câmara hoje, com essa mudança que teve aí, você vê alguma coisa positiva ou negativa? Pois é muito difícil da gente avaliar ainda, porque tem só um ano. E às vezes muitos começaram apoiando e outros não. Eu acredito que o mandato deva ser transparente. Eu sempre trabalhei com essa linha de raciocínio, inclusive na minha campanha eu coloquei muito isso. O voto ele tem que ser em cima não da manutenção de cargo, eu acho que o voto tem que ser em cima do que o povo quer. Então, abertura mesmo da população em toda votação, não existir votação fechada, que seja aberta via Instagram ao vivo também, na plataforma de cada vereador hoje, fica mais fácil para você mostrar a transparência. Tivemos aquela votação polêmica do IPTU, que quando a gente conversa com as pessoas, quem votou a favor alega que o IPTU só vai prejudicar quem tem mais lotes, que não vai prejudicar o pessoal de menos renda. Agora, quem já votou contra é porque entendeu ali, pelo que foi colocado no projeto, que já vai prejudicar realmente num contexto geral, porque toda terceirização, a gente que tem empresa sabe, tudo que eu terceirizar fica mais caro. Tudo que eu terceirizo fica mais caro. Se eu tiver um funcionário ali, se ele está ali para fazer a minha mídia, ele remunerado é um custo. Se eu terceirizo, o custo é maior. Então nós vamos ver o resultado disso daqui a um tempo. Agora, em relação a esses vereadores e a gestão pública em si, você acha que há um certo desgaste, por exemplo? Para o prefeito conseguir alguma coisa, ele tem que chegar aos vereadores. E os vereadores, para conseguir alguma coisa, eles precisam de agradar o prefeito. Muitas das vezes há essa questão de vagas de emprego. Então, assim, o prefeito só libera vaga para alguém, para algum candidato, algum vereador, na verdade, se for coliado com o prefeito. Isso aí existe muito, né, Thiago? Isso aí você acha que atrapalha? Isso aí não é só em âmbito municipal, né? Se a gente cair na esfera também estadual e federal, a gente vai cair na mesma questão, porque âmbito federal, o deputado que vota no que o presidente quer é liberado as emendas para ele. Então, isso é bem complicado, porque eu sou da linha que o cara tem que se eleger pelos projetos que ele apresenta e das propostas que ele quer, e principalmente para legislar, que é a função do vereador, do deputado estadual, também de fiscalizar o governador, e do deputado federal de fiscalizar o presidente. Então eu trabalho mais nessa linha. A gente observa mesmo que tem essa questão de vaga, e se por um acaso algum dia eu for eleito, eu sempre na minha pauta eu tenho a tranquilidade de estar com o mandato sem a dependência disso. Entendi. Então, assim, para melhorar essa situação toda, o aconselhável aí é que tá. O problema é que o sistema ele tá tão
amarrado, essas arestas aí, que normalmente o prefeito, por uma possível reeleição, ele já começa a amarrar ali também quem ele tem de interessante para ser o seu legislador, porque normalmente vai estar em parceria. Então, uma coisa que eu aprendi nessa campanha, primeira vez que eu subi num caminhão, é que realmente eu acredito que o santinho do deputado estadual, ele tinha que vir separado do governador, e do federal ele tinha que vir separado do presidente. Por quê? Hoje a gente acompanha aí isso em âmbito federal. Muitas vezes o presidente é contra a vacina, entre aspas, que é o que dizem aí, né? Não é o caso. Mas aí o deputado federal que tá na parceria com o presidente, o presidente pode falar errado que ele tá seguindo o rito. E do mesmo jeito em âmbito municipal. Muitas vezes o que o prefeito quer, por questão de segurar aquelas vagas ali, o vereador, ele acaba votando. Então isso aqui é uma crítica que a gente faz aqui, é construtiva. A gente precisa melhorar, e para melhorar, para ter realmente um processo desse, é lógico que a primeira coisa seria a reforma política. É lógico, isso no âmbito lá de cima para baixo, porque o exemplo ele começa do nosso governante. Então é de prefeito para vereador em âmbito municipal e de presidente para senador e deputado em âmbito federal. Se a gente não tiver o exemplo de cima, como que você vai querer o exemplo de baixo? Então, primeiro tem que cortar privilégio de quem está lá em cima. Então, será que Ibirité precisa desse monte de cargo comissionado ali? E que é válido, mas é o seguinte, esse cargo comissionado, ele realmente faz jus ao que ele recebe? Essa é a questão, porque se ele faz jus àquilo que recebe, realmente é um cara que trabalha, realmente propõe uma política ali diferenciada, prefeito, tá na rua, tá ouvindo o povo, as demandas do povo, as dificuldades, tá levando para cada pasta, para cada secretaria, para tentar resolver? Porque também não podemos colocar todo mundo num saco só. Existem pessoas boas que estão trabalhando. E às vezes, muitas vezes a pessoa, ela hoje, ela não quer se manifestar porque está com receio, mas a pessoa tem um total potencial. Eu vejo muitas pessoas que estão trabalhando hoje dentro da prefeitura que tem um potencial maior do que quem está de secretário. Isso eu posso garantir, em cada pasta dela. Você acha que concurso nesse caso aí vale a pena? Depende. Quando a gente fala de concurso, eu sou professor formado, eu acho que o concurso ele seria a melhor maneira de você selecionar. Seria a melhor maneira. Mas, acima de tudo, quem está lá tem que ter realmente o interesse em desenvolver um bom trabalho para a sociedade. Porque hoje a gente vê muitas dificuldades, isso até dentro do ensino de escola estadual ali. O professor hoje, às vezes, ele fica desmotivado, ele tem potencial e ele é concursado. Então a gente tem que estar sempre, eu como trabalho em empresa, a gente tem que estar sempre motivando o nosso funcionário a estar produzindo. Mas o exemplo começa de cima, que se você é o dono e você não chega no horário, você já começa a dar mau exemplo. Se você não está motivado, como é que você vai motivar o seu funcionário? Então isso é bem complexo. Entendi. Agora para o Ibirité avançar mesmo, o que precisa, Thiago? Primeiro, tudo a gente depende da política. Não adianta. Quando às vezes a gente está em grupo de futebol, que a gente comenta de política, o pessoal não quer falar de política. Quando às vezes a gente está em grupo profissional de empresa, as pessoas não querem falar de política. E se a gente continuar com esse receio das pessoas que são boas quando a gente conversa, de entrar na política, nós vamos estar sempre com mais dificuldade. Então, primeiro, hoje eu vejo alguns vereadores com enorme potencial ali dentro da Câmara, mas que às vezes fica amarrado. Eu acho que a melhor maneira é a gente conscientizar a população a realmente entrar na política, pessoas boas entrarem na política. Quanto mais pessoas boas entrarem na política, é ótimo. A possibilidade da gente ter amanhã prefeito melhor, vereadores melhores, deputados melhores, por que não dar oportunidade? Por que às vezes dá oportunidade só para aquele deputado que ali está? Ah, mas vai entrar o Beltrano, mas não tem potencial, nunca mexeu com política. Às vezes quem nunca mexeu com política pode fazer mais do que quem mexeu durante muito tempo. Você acha que o povo é conivente com a maioria dessas coisas que acontecem na cidade? Eu acho que o povo, normalmente, ele também não tem muita... como é que eu vou falar com você? Ele não tem muita instrução. Ele, por ignorância política, o que isso quer dizer, essa ignorância política? Para ele não se envolver, é igual eu tô falando, tem humildade de falar que eu comecei a estudar para me tentar votar melhor. Então, eu sou um cara que tem um curso superior, mas eu não entendo de política. Eu preciso ir lá e estudar mais. Mas, normalmente, o povo já está tão
saturado, o povo já tem dificuldade de colocar comida na mesa e a pessoa ainda vai, entre aspas, assim, perder o tempo de estudar política. Então é uma questão cultural no país. Nós precisamos tentar, nesse raio nosso, fazer as pessoas se conscientizarem e entender que primeiro a reforma política, isso aí eu bato sempre na tecla. Se nós não tivermos uma reforma política aí, o descrédito da classe, ele vai continuar eternamente. Mas não vejo um presidente aí ou deputado com essa pauta. Às vezes eu vejo o Cleitinho, que é um cara bem positivo com essa pauta de renovação, sempre bate nessa tecla de reforma política, ele está sempre fiscalizando. Eu vejo ele como um deputado que, entre aspas, representa realmente aquele eleitor. Estou dando um exemplo dele, mas eu acredito que existam outros também aí no país, né? Você acha que o vereador, qualquer seja deputado, você acha que eles têm que quebrar para fazer alguma coisa ou não precisa necessariamente disso? Primeiro ele tem que cumprir a função pela qual ele foi eleito. Qual que é a função do vereador? Primeiro, legislar, fiscalizar as obras, fiscalizar todos os funcionários que ali estão contratados, não compactuar com prática de nepotismo, enfim, cumprir a função dele. Depois, logicamente, ele pode cumprir eu acho que no caso do vereador, ele pode cumprir uma questão social no bairro dele. Acho que é interessante, porque hoje nós estamos realmente, Ibirité é uma cidade de vulnerabilidade que tem muitas pessoas que estão necessitadas mesmo. Então eu acho super válido o vereador levar as demandas do bairro para a comunidade, para a prefeitura e tentar ajudar a comunidade dele. Mas o primeiro papel que ele tem que exercer é o que ele foi eleito para isso. E do mesmo jeito o deputado federal. Do mesmo jeito isso. O deputado federal, ele é do Estado. Porém, hoje a dificuldade que a gente tem em Ibirité é que realmente, muitas vezes a emenda não chega porque não é parceiro. E muitas vezes, quando chega, tem que ter contrapartida. Eu acho que tem que ser uma coisa natural. Primeiro, quem vai se candidatar tem que realmente amar Ibirité, entender que Ibirité pode ser melhor do que estava. Então, você pega Ibirité, nós temos um distrito industrial que estacionou, não chega mais empresa. Como é que nós vamos gerar emprego na cidade? Por que a maior empresa da cidade tem que ser a prefeitura? Então não tem que ser a prefeitura. Mas Tiago, é isso mesmo, em todo lugar é assim. Tá na hora de a gente dar o exemplo, podemos começar. Então, do mesmo jeito que tem muitas cidades hoje que são piloto e exemplo. Aí nós vamos entrar na questão até ideológica aqui, igual Sarzedo, que tem a Itaminas como a maior fonte de receita. Depois vem a prefeitura. Acho que não é o caminho de Ibirité partir para mineração, mas nós podemos trazer outras empresas, incentivar o comércio, incentivar o turismo ali. Ibirité também tem uma região que tem uma fauna e uma flora interessante para explorar também turisticamente, por que não? Às vezes a gente vê muita piada aí nesses grupos de rede social, via Instagram, sobre Ibirité. Então nós temos coisa boa em Ibirité também. Hoje nós temos um bandeirinha que é referência na FIFA hoje, que é o Guilherme Dias Camilo, representa Ibirité, porque a gente tem que dar valor para esportista de Ibirité, que amanhã pode ser um representante de Ibirité no cenário nacional e mundial. Então tem outros mecanismos para a gente poder tornar Ibirité referência. Hoje a gente vê Sarzedo como uma referência na saúde. A gente vê isso. Muita gente sai do hospital de Ibirité e vai para a Policlínica de Sarzedo atender. Eu vejo muitos casos assim. A minha sogra mora em Sarzedo e a gente vê essa realidade. E eu presenciei na Policlínica de Sarzedo um atendimento mais rápido. Então é uma coisa interessante também. Isso é uma crítica que a gente está fazendo, é para melhorar mesmo. É para realmente a pessoa sentir no lugar da outra. Só quando a pessoa vai ter sensibilidade de sentir no lugar da outra é que ela vai poder realmente fazer alguma coisa diferente para a sociedade. Bacana. Agora, Tiago, tem uma situação que aconteceu com você recentemente, que você tem um projeto social muito interessante, né, que é a escolinha de futebol lá com os meninos, que automaticamente a gente já teve uma matéria aí também falando sobre isso. Crianças são tiradas da rua, crianças são tiradas do meio de coisas que não iriam acrescentar em nada, agregar em nada para elas. E infelizmente você foi barrado de usar um equipamento público, né, para fazer o seu serviço, que é um serviço social, de cunho social. E eu já vi tantas outras pessoas, inclusive pessoas que já estão lá dentro da prefeitura, lá exercendo secretariado, que usavam a ferramenta, usavam o espaço e colocavam como se fosse o projeto social deles. E
era mil maravilhas. Agora, por que em relação a essa perseguição? Você acha que houve uma perseguição em relação a você por causa disso, Thiago? Bom, até hoje nós não tivemos resposta. Quando a gente teve o corte ali do campo, a gente já havia protocolado na prefeitura, protocolamos novamente, mandamos e-mail, mas até hoje nós não tivemos resposta do porquê do corte do projeto Boa Esperança, no campo de Santa Cecília. Então é uma coisa que eu não posso responder pela prefeitura. A prefeitura tem que estar respondendo por quê que o Boa Esperança não pode estar usando o espaço, e hoje lá tem uma outra escola particular usando o espaço. Primeiro eles alegavam que o projeto nosso era particular, mas tem outra escola particular no mesmo local exercendo essa prestação de serviço. E lembrando bem que o Boa Esperança ele nasceu em 1962, criado pelo meu avô, pelo Totonho Bacalhau. Os tradicionais da cidade sabem que ali, no campo de Santa Cecília, onde é o estádio municipal, que é o campo do Boa Esperança, tiveram ali vários projetos sociais ali durante esse período, o Amador também. Quem é da velha guarda conhece o Boa Esperança, a tradição do Boa Esperança na cidade. Então eu não posso te dar resposta pela prefeitura. O que eu posso te falar é que é um projeto que sempre foi feito com muito carinho, e a todo momento que eu vou no campo de futebol, as pessoas perguntam o porquê disso. As pessoas perguntam. E a gente sempre com tranquilidade, porque se a gente está querendo se envolver na política também, uma coisa que eu aprendi é não falar do outro. A gente deve falar das propostas que a gente tem, dos projetos que a gente tem. Então a gente espera que realmente isso se reverta, porque hoje estão sendo várias crianças prejudicadas, porque realmente é um projeto que deixa a gente chateado. Meu tio está muito chateado com essa situação, porque não esperava isso. Primeiro porque a gente apoiou a gestão. Primeira coisa é isso. Inclusive no primeiro mandato a festa foi toda lá dentro do clube. Na verdade nos dois mandatos a gente apoiou, né? Então a gente realmente entende que há algum tipo de situação política aí, né? Mas eu não sou muito da polêmica não, mas a gente está ferido e chateado, mas que também não pode atrapalhar a nossa trajetória, tanto a trajetória política como pessoal. Colocamos o projeto dentro do clube hoje, o espaço é bem mais limitado para isso, porque hoje nós atendíamos crianças do Parque Estrela do Sul, crianças da Vila Ideal, dali do Parque Elizabeth. O pessoal descia a pé para ir para o campo, e o campo é público. Então eu não vejo porquê também. Se começou com essa picuinha aí, eu acho totalmente desnecessário, e quem sai perdendo com isso, eu acho que é a gestão que sai perdendo, eu acho que são os pais, os garotos que saem perdendo com a gente, e a gente também que desenvolve, porque a gente é apaixonado com o esporte. Então a gente até briga com os outros por causa de futebol, no bom sentido, né? Mas a gente fica magoado, porque a gente não esperava isso, né? Inclusive vocês já levaram até criança para fora do país, né? Sim, a gente tem história realmente para contar. Esses meninos têm história para contar para a vida inteira. Quando a gente faz uma viagem em São Paulo, fica com os meninos ali, e aquele menino que vira profissional, o outro que jogou com ele, conta aquela história. Então são vários momentos que a gente entende hoje que tem outros projetos também importantes na cidade em âmbito social, mas a maioria não é desenvolvido dentro da secretaria. Então é isso que a gente acha interessante. Quando você tem um projeto do Boa Esperança, quando você tem um projeto do Nova Geração no campo do União, quando você tem um projeto do Sr. Eustáquio no Jardim das Rosas, Thiago, mas tem uma ajuda. Mas a maioria dos projetos, eles são de pessoas que, voluntário, o próprio Sr. Walter lá em cima na Vila Ideal, são pessoas voluntárias que desenvolvem. E cadê a função do poder público hoje de fazer esses projetos desenvolver? É o que nós não estamos vendo. Então o cara te corta, mas ele não dá uma alternativa diferente. Ele não te dá uma alternativa diferente. E eu escutei muitas pessoas dentro da secretaria virar e falar assim: mas o projeto do Thiago cobra uma mensalidade. Vamos supor que eu cobro uma taxa de mensalidade. Eu cobro, estou dando um exemplo. Se eu cobro e eu tenho 200 alunos, se o cara não cobra nada e não tem 50, sinal que o meu projeto é bom, né? Porque se tem alguém pagando e eu tenho mais aluno no meu projeto pro outro que é de graça que não tem, mas diferente do que eles falaram, o meu projeto, no campo de Santa Cecília especificamente, sub-15, 17, nenhum menino pagava nada. Pelo contrário, era um projeto totalmente social, que todos os meninos podem dar testemunho. No dia que nós fomos barrados, estavam todos lá, revoltados, frustrados, porque era véspera de uma final, então deixou a gente chateado, né? Pois é.
Um recado que você pode dar aí para toda a população que está nos assistindo aí, principalmente a população de Ibirité. Um recado é que realmente a gente precisa realmente se envolver mais na política, precisamos realmente, o marketing chegou hoje para eleger um presidente, de um vereador a um presidente, mas nós precisamos acompanhar o mandato do prefeito, do vereador, do deputado estadual, federal e do presidente, para a gente realmente ver se faz jus o seu voto. E eu realmente aconselho a pessoa a não votar nulo. Aconselho a pessoa que quer realmente algo diferente na política, que realmente pesquisa. Eu sei que é chato pesquisar, ninguém quer envolver com política. Política realmente é um saco. Tem hora que dá vontade de nem mexer com isso aí, Reinaldo, porque é uma chatura danada. Quando você fala um negócio que você dá uma opinião, o cara já quer te ligar, o outro já quer te perseguir. Às vezes a pessoa não entende aquilo, e se às vezes no momento você não pode apoiar aquela pessoa, o outro fica com raiva de você. Para vereador, você vê, você foi candidato também, eu fui candidato. Todo mundo que chegar, ô Thiago, já tem um compromisso com o outro. E a gente não pode ficar com raiva da pessoa por causa disso, porque o voto para vereador é o voto mais difícil. Então, eu levei com muita leveza isso aí, essa questão da candidatura a vereador, porque realmente é difícil a pessoa escolher, porque o cara é amigo dele, o outro presta um serviço legal, mas eu acredito que você tem que se conscientizar e votar naquele que você entenda que vai te representar. Se para você que a representatividade dele seja fazer um projeto social no bairro, tudo bem, mas se você entenda que você quer alguém que legisle e que realmente vá questionar, que eu acredito que esse é o melhor caminho, que você escolha, assim você escolha. Mas acima de tudo, se você tem que ter humildade também de quando votar errado, arrepender e poder mudar. Isso aí também é uma grande virtude, né? Que às vezes acontece comigo. O cara votou, eu apoiei, mas não estou satisfeito. Então eu tenho meu direito também de não querer apoiá-lo mais novamente, né? Acho que é normal. Claro, é normal. Eu acho que dentro do processo a gente... se na vida profissional a gente vai errar, né? Eu fui atleta de futebol profissional, fui treinador, muitas vezes eu errei uma substituição, o time perdeu. Já aconteceu isso. E às vezes o cara que tá do meu lado, meu melhor amigo, ele foi lá e me criticou pro presidente. Falou, o time perdeu porque o Thiago mexeu errado. Eu acredito que o prefeito também, ele vai errar. O vereador, ele vai errar. Mas o que ele não pode errar, aí é que eu entendo, ele não pode querer prejudicar o outro. Eu acho que é isso que o diferencial é esse. Tudo bem, eu não estou concordando com você, eu vou sentar com você e vou conversar. Não na imposição, não na ditadura, e sim numa maneira da gente chegar num bom senso que seja melhor, não é para mim não é para você não, seja melhor para a sociedade, que eu acho que é isso que as pessoas querem. No final da história, o benefício tem que chegar nos menos favorecidos. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Verdade. Thiago, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação aqui. Tenho certeza que nós vamos ter outras conversas muito bacanas aí. E você, meu nobre amigo, minha amiga, que você possa se conscientizar realmente, como o Thiago falou aqui, nesse ano político, esse ano de eleições, onde nós vamos ali dar o nosso voto de confiança para a pessoa que vai nos representar de verdade. Isso aí no âmbito estadual, âmbito federal. E não deixe de participar de grupos, de comunidades sociais, não deixe de correr atrás dos seus objetivos, correr atrás dos seus direitos, principalmente, e que você possa entender que política é algo muito sério. É pela política que você tem o seu salário, é pela política que você paga a sua condução de ônibus, de Uber, seja o que for. É por causa da política que tem o aumento dos combustíveis, é pela política que você tem, inclusive, o salário que você recebe. Então isso é muito sério, que você possa se conscientizar em relação a isso e entender que o poder está nas tuas mãos. O poder pertence ao povo, que foi dado a ele por direito. Então exerça muito bem a sua função como cidadão, como cidadã. E é isso aí, né, Thiago? Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Eu sou um abraço, sou o Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News. Você sempre na frente.